Gelosa pastores ait, annuncio vobis gaudium magnum, quia Boa tarde a todos. Dando sequência àquela primeira série sobre a cultura medieval, eu fiz, agora estou colocando para vocês um vídeo especial sobre um aspecto que pertence à cultura medieval e que, portanto, está muito relacionado com a religiosidade também, que são as heresias e as blasfêmias. Heresia, para quem não sabe, a heresia é uma interpretação feita da Bíblia, dos textos sagrados, dos textos bíblicos, que contrariam os dogmas originais da Igreja Católica. Ou seja, quando você faz uma leitura dos textos sagrados da Bíblia que não seja igualzinho ao que o dogma da igreja coloca, simplificando, ao que a igreja diz, você está cometendo uma heresia. Exemplo disso é se eu porventura dissesse a vocês que Maria, mãe de Jesus, deu à luz ao seu filho não sendo virgem e, portanto, tendo relações sexuais com seu marido, como uma mulher normal. Os textos sagrados, os textos bíblicos, o dogma da igreja vai nos dizer o contrário, de que ela foi, de alguma forma, fecundada espiritualmente pela ação divina, ou seja, que Deus, de alguma forma, inseriu no útero de Maria Jesus, o seu filho, sem nenhuma relação carnal nisso, simplesmente como uma força, um ato espiritual. Qual seria, então, o destino dessa pessoa que comete esse ato de heresia? Obviamente, seria um julgamento, seria uma condenação moral e muitas vezes uma condenação efetiva mesmo. A pessoa era presa, condenada e muitas vezes executada, e executada de forma exemplar, para que os outros não cometessem os mesmos erros, os mesmos pecados. Ou seja, muitas vezes esses hereges, esses heréticos eram queimados na fogueira em praça pública. E a blasfêmia? A blasfêmia seria uma ofensa direta à fé cristã ou ao próprio Deus cristão. Então, se eu fizer uma ofensa qualquer à fé cristã ou ao Deus cristão, estaria eu cometendo então uma blasfêmia. Obviamente, os blasfemos têm o mesmo destino cruel que os hereges, que são a condenação moral, a condenação efetiva mesmo, ou seja, presos, condenados e muitas vezes executados. Mas vou colocar aqui para vocês alguns exemplos históricos de grandes blasfêmias, grandes heresias, mas vamos ficar nas heresias. Bom, para começar, eu quero mostrar aqui para vocês uma heresia muito conhecida, que no século XVI atingiu um dos grandes cientistas da nossa história, que foi Galileu Galilei.
Mas o que dizia Galileu? Galileu é um astrônomo, ou seja, estuda os corpos celestes. E Galileu tinha a convicção científica, por seu trabalho, de que a Terra não era o centro do universo, contestando um antigo sistema, o sistema geocêntrico, que vem lá da antiguidade, desde Ptolomeu. O sistema geocêntrico entendia que a Terra era o centro do universo, e os homens da igreja interpretaram na Bíblia, nos textos sagrados, de que nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus, e que o nosso mundo terreno seria sim o centro de todas as coisas, contrariando as teses científicas de Galileu, que dizia o contrário. Não, a Terra é apenas mais um planeta, nós não somos o centro das coisas ou o centro do universo. Por contestar as ideias que se tinha na época, as ideias estabelecidas pela igreja através das suas leituras das escrituras, Galileu foi considerado um herege. E como herege, ele foi condenado moralmente e depois condenado efetivamente, preso e posto em julgamento. Para evitar ser morto, como muitos dos cientistas da passagem da Idade Média para a modernidade foram, como Giordano Bruno, que foi queimado, um filósofo italiano, Galileu foi obrigado então a negar os seus estudos, os seus anos de estudo, e a assumir perante um tribunal eclesiástico de que era um herege, de que se arrependeria dos seus pecados e que negava tudo o que tinha feito. Com isso, ele evitou a condenação à morte, mas acabou sendo exilado numa ilha distante, onde morreu esquecido, cego e na miséria.